Meus irmãos, eu os convido a abrirem comigo a Santa Palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Vamos ler do verso 13 ao verso 21. Nós iniciamos a exposição desses versos semana passada. Hoje vamos continuar, não sei se vamos concluir, mas o Senhor vai dar direção. 1 Pedro, capítulo 1, a partir do verso 13, vamos acompanhar atentamente a leitura da Santa Palavra do Senhor. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhais anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém. Que o Senhor abençoe ricamente a leitura da sua santa e bendita palavra. Vamos mais uma vez invocar o nome do Senhor em oração. Vamos orar. Santo eterno Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, louvamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor é um Deus vivo. E é o Deus que fala. Os ídolos, ó Deus, de prata, ouro, pedra, pau, eles não falam, não se relacionam e eles não salvam. Ó, mas o Senhor é o Deus que fala, e pela tua palavra o Senhor recria pecadores para serem conforme a imagem de Jesus Cristo. Verdadeiramente, ó Deus, a tua palavra tem poder. A tua palavra despedaça os carros, acalma as ondas e as tempestades, expulsa os demônios e transforma vidas. E suplicamos, ó Deus, que a tua palavra hoje, sendo proclamada, sendo soada, na dependência e na força do teu Santo Espírito, ela cumpra os propósitos para os quais ela foi designada. Para que a tua palavra não volte vazia, sim, ela não volta vazia. Assim, ó Deus, nos abençoa ricamente, santifica a tua igreja, converte pecadores e engrandece o teu santo e precioso nome. Abençoa o teu servo que fala contigo, para que com fidelidade, vigor, poder do Espírito Santo,
possamos transmitir a mensagem do Senhor. Abençoa-nos, ó Deus. Oramos em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, temos acompanhado a exposição de 1 Pedro e compreendido algo a respeito da grandeza do Evangelho, em todas as suas dimensões. Temos compreendido algo a respeito daquilo que já explicamos ser o indicativo do Evangelho. Aquilo que Deus fez, tem feito e fará por nós. A redenção, a promessa e a esperança dos céus, reservado para nós, herança incorruptível, sem mácula e inacessível, que o Senhor tem guardado e há de manifestar no dia da sua revelação. Mas o apóstolo também, a partir do verso 13, tem revelado outra dimensão do Evangelho, aquilo que compreendemos ser o imperativo do Evangelho. O Evangelho aponta com o indicativo aquilo que Deus fez por nós, mas com o imperativo do Evangelho, nós compreendemos algo daquilo que Deus requer de nós. Meus irmãos, abraçar o Evangelho não é abraçar uma vida de preguiça, não é abraçar apenas benefícios que não têm impacto nenhum com respeito à nossa maneira de viver, muito pelo contrário. O Evangelho faz exigências. O Evangelho aponta para nós qual é o modo de viver. Assim, aqueles que dizem estar em Cristo devem andar assim como ele andou. No verso 13, o apóstolo Pedro falou a respeito da vida estável, firme, inabalável, rico na esperança, que é como âncora da alma, que deve ser experimentada por aqueles que abraçaram a fé em Cristo. De fato, se temos a esperança de ter um céu nos aguardando, preparado por Deus, não podemos nos abalar facilmente com as intempéries dessa vida. Porém, a partir do verso 14, isso entrando para dentro da carta, não apenas nesse capítulo, mas entrando também no verso 2, no capítulo 2, Pedro aponta para nós o imperativo da vida de santidade. Sim, verdadeiramente aqueles que abraçaram o Evangelho de Cristo, abraçaram as boas novas de perdão de pecados, também na mesma força da promessa do Evangelho e na mesma força do Espírito de Deus que nos concede fé para crer no Evangelho, devemos viver uma vida de santidade ao Senhor. Aqui nós vimos, ele explica o que significa a santidade, o que significa a santificação, que de fato é uma obra de Deus em nós, por meio do qual ele opera duas coisas em nós, dois lados de uma mesma moeda que compõem a vida de santidade. Por um lado existe a mortificação de pecados, que vimos quando ele fala que não devemos, no verso 14, mas sermos amoldados às paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. Devemos andar não regidos, governados, direcionados por lascívia, concupiscências, desejos que estão no coração contaminado pelo pecado, mas pelo contrário, devemos andar vivificados, e esse é o outro lado da santificação. Não mais servindo o pecado, mas servindo a Deus, vivendo para Deus, vivendo em devoção, consagrado, dedicado ao Senhor, obedecendo ao Senhor em todos os seus mandamentos, seguindo após Deus. Isso é a vida de santidade. Resumindo em uma palavra, viver, uma expressão, viver para Deus. Porém, meus irmãos, continuando a leitura dessa passagem, o apóstolo nos apresenta não apenas aquilo que chamamos de o chamado geral para a vida de santificação, mas ele nos apresenta qualificações importantes com respeito à vida
de santidade. Ele nos apresenta aspectos da nossa confissão de fé, aspectos da nossa doutrina, especialmente com respeito ao ser de Deus e à sua obra de redenção, que tem impacto profundo no modo como devemos viver e buscar a santidade em santificação. Assim, meus irmãos, queremos considerar essa passagem e essas qualificações importantes que Pedro apresenta, que vão nos fazer compreender nuances da santidade, compreender o modo correto de viver a vida de santidade sobre o seguinte tema: 3 exercícios da fé como fundamento para a santificação. Vamos ver 3 exercícios da fé como fundamento para a busca da santificação. E o primeiro exercício da fé, meus irmãos, é a crença de que servimos a um Deus santo. De fato, a nossa confissão é essa, não é? A fé que cremos e professamos e abraçamos é a fé de um Deus que é conhecido, sobretudo, pela sua santidade. E o nosso chamado à santidade, para viver em santificação, é à luz daquilo que cremos ser a santidade de Deus. Olhe comigo no verso 15. No verso 15, o apóstolo diz: segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós em todo o vosso procedimento. E no verso 16 ele fala: porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Segundo é santo aquele que vos chamou. Logo, meus irmãos, quando vamos buscar a vida de santidade, quando vamos de fato mortificar os feitos da carne para não nos amoldarmos às paixões da nossa própria concupiscência e vamos buscar viver para Deus sendo santo em todo o nosso procedimento, temos que levar em conta aquilo que Deus é, pois aquele que nos chamou para abraçar o Evangelho, para abraçar a promessa de perdão de pecados e o chamado à santidade, ele mesmo é conhecido, compreendido, revelado como um Deus que é santo. O que significa então que Deus é santo? O que significa compreender a santidade de Deus? Meus irmãos, a santidade de Deus, alguns descrevem como sendo a soma de toda a excelência moral que se encontra no próprio Deus. 1 João, capítulo 1, verso 5, diz o seguinte: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Êxodo 15, 11 diz: Deus é glorificado em santidade. Abacuque 1, 13, o Senhor diz que ele é puro de olhos e não pode ver o mal. De modo, meus irmãos, que falar da santidade de Deus é falar da sua absoluta, imaculada, perfeita pureza e devoção a si mesmo. De modo que quando falamos que Deus é santo, nós podemos dizer que Deus não faz absolutamente nada que seja contrário ou que viola a sua própria natureza. Deus é consistente em si mesmo. Tudo que ele faz está de conformidade com a sua própria natureza, que é santa. Isso é tão contrário à nossa própria experiência, não é? Talvez para compreender a santidade de Deus, é mais fácil compreender em contraste com a nossa natureza pecaminosa. A palavra de Deus fala em Eclesiastes 7:29 que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. Embora tivéssemos uma natureza perfeita desde a criação, quanto mais agora numa natureza caída. O fato é que nós nos metemos em muitas astúcias.
Fazemos aquilo que é contrário não só à nossa natureza perfeita em Adão, mas aquilo que é contrário à própria natureza de Deus hoje em pecado. Fazemos aquilo que viola a nossa própria consciência, que viola a lei de Deus gravada em nosso coração. Nós agimos de forma a violar, a violentar aquilo que é reto, justo, puro, aquilo que é luz. Mas Deus não é assim, meus irmãos. Deus não se mete em astúcias como nós nos metemos. Deus não anda por caminhos tortuosos. Deus é puro, justo, reto, de forma absoluta, perfeita e completa. Alguns dizem, compreendemos assim, que a santidade de Deus é o seu atributo que dá brilho a todos os demais atributos de Deus. Porque, de fato, todos os demais atributos de Deus são qualificados com a sua santidade. Deus é bom, mas a sua bondade é uma bondade santa. A sua sabedoria é uma sabedoria santa. O seu poder é um santo poder. A sua longanimidade é uma santa longanimidade. O seu amor é um santo amor. É um amor puro, é um amor reto. De modo que todos os atributos de Deus são qualificados com a santidade. Todos os atributos, meus irmãos, têm o seu brilho, porque são lustrados, ou encerados, ou adornados com a santidade de Deus. Pense comigo. Se Deus não fosse santo, o seu poder seria usado para a destruição. Seria usado não para edificar, não para construir a vida e glorificar o seu nome naquilo que é belo, mas para promover o mal. Seria como maligno, que vem com seu poder limitado de criatura, mas sim um ser poderoso para matar, para roubar e para destruir. Mas Deus, ele é poderoso. Ele é o santo Deus todo-poderoso e, portanto, o seu poder é usado para o bem. Se a sabedoria de Deus não fosse santa, a sabedoria de Deus seria usada para projetar o mal, para arquitetar planos vis, iníquos. Mas a sabedoria de Deus é santa, não é? E de fato vemos como Deus usa a sua sabedoria para projetar aquilo que é bom, sobretudo a salvação. Que coisa santa! A manifestação da salvação de Deus e do Evangelho. Uma manifestação de um Deus inteligente, um Deus sábio, que une em um só ato a sua justiça e a sua graça, e em tudo isso preservando a sua absoluta santidade. Tudo que Deus faz é bom, porque Deus é santo. Jonathan Edwards, ele diz o seguinte, que o verdadeiro amor por Deus deve começar com um deleite, um prazer na sua santidade, e não um deleite em nenhum outro atributo. Pois o atributo que verdadeiramente torna Deus amável é a sua santidade. Imagine o seguinte, imagine um atleta famoso, um atleta conhecido pelos muitos recordes que ele quebra constantemente. Ano após ano ele parece se superar e não parece haver ninguém que consegue fazer as proezas daquele atleta. Aquele atleta conquista então uma legião de fãs. Pessoas que admiram aquele atleta. Criancinhas compram as roupas daquele atleta e querem ser como ele. O têm como um modelo para ser seguido. Agora imagine que aquele atleta é submetido a um exame antidoping e é revelado que toda a sua proeza era nada mais, não passava de um estímulo químico que dava a ele superpoderes e capacidade para vencer algo além do que o normal, além do normal. Prontamente todo o seu poder cairia por terra, porque o seu sangue foi achado impuro. Porém, meus irmãos, o nosso Deus, ele é puro.
quando vemos as suas proezas, as suas maravilhas, quando vemos o Senhor, por assim dizer, quebrar recordes e manifestar cada vez mais a suprema riqueza da sua graça, podemos ter a certeza de que é um Deus que faz tudo de forma absolutamente pura e, portanto, não haverá decepções com Deus. Não é um Deus que trapaceia, mas é um Deus que é admirável em proezas. Um Deus perfeito. Assim, meus irmãos, entendemos e vemos na palavra de Deus uma associação entre a santidade de Deus e a beleza de Deus. Deus é representado na palavra de Deus como um Deus belo por causa da sua santidade. Charnock, puritano, ele diz o seguinte, que o poder de Deus é a sua mão. A onisciência de Deus são os seus olhos que tudo vê. A misericórdia de Deus são as suas entranhas. A eternidade de Deus, a sua duração. Mas a santidade de Deus é a sua beleza. É aquilo que torna Deus atraente para nós e aos nossos olhos. Salmo 29, verso 2 diz: tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. E isso é verdade, não é? De fato, se tudo que Deus fizesse fosse maculado com o pecado, o que teríamos era não a beleza, mas aquilo que é feio, aquilo que é repulsivo. Mas a santidade de Deus torna o Senhor belo. E de fato, a santidade é assim. A santidade é o que torna algo belo, é o que torna algo lindo, é o que torna algo atraente. Não é assim com Cristo e a sua igreja? Quando em Apocalipse ele fala que viu também a cidade santa, a igreja do Deus vivo, pura, santa. E como ela é descrita? Ela é descrita como uma noiva ataviada e adornada para o seu marido. A beleza da igreja, que a torna bela, atraente, ataviada, de fato é a sua santidade. Olha, de que modo a palavra de Deus nos diz que podemos embelezar o Evangelho, que podemos adornar o Evangelho e revestir de santos ornamentos, senão com o nosso proceder santo. É isso que Paulo, escrevendo a Tito, nos ensina. Quando fala que pela prática das boas obras iremos ornar em todas as coisas a doutrina de Deus e o seu santo evangelho. Assim a santidade é a sua beleza, a beleza de Deus, a nossa beleza e aquilo que nos atrai. Logo, meus irmãos, compreendemos algo a respeito da santidade. De algo que nos deve atrair, que nos deve cativar o coração pela beleza e a característica de ser atraente deve ser tudo aquilo que é santo. O pecado, meus irmãos, não é belo, por mais que ele se apresente assim. O pecado, ele engana. Ele, de fato, ele se apresenta em todo o seu engano, como sendo atraente. Mas não há atraência alguma no pecado, meus irmãos, apenas na santidade. A santidade é verdadeiramente aquilo que é belo, logo não se deixa atrair pela aparente beleza do pecado. O pecado é aquilo que torna tudo repulsivo, nojento, asqueroso, que deveríamos desviar os olhos, tamanha a aparência horrenda, pois Deus diz, ele não pode contemplar o mal. Ele não coloca os seus olhos sobre o mal, tamanha a feiura do pecado. E meus irmãos, o que Pedro nos ensina é que devemos ser santos, como Deus é santo. De modo que compreender, e aqui frise bem, essa é a chave desse ponto, compreender a santidade de Deus, equivale a compreender o padrão para a nossa própria santidade. Sede santos, como Deus é santo. Assim, meus irmãos, aqui estamos diante da nossa referência, do nosso padrão de santidade. Se definimos, como falamos semana passada, e Pedro nos ensina, que
santidade é viver para Deus, podemos também dizer que santidade é viver como Deus. Viver do modo que Deus vive. Sede santos, como eu sou santo. 1 João 2,6 diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Deve ter a Cristo como seu mestre, o seu exemplo maior de santidade. É como se Deus dissesse para nós, contemplem a minha santidade. De fato, ela é atraente e bela. É o que leva os santos anjos de Deus a me adorarem dia e noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, Deus dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Olhem para mim e sejam como eu sou. Andem após mim. Sede santos como eu sou santo. Tenha a minha imagem restaurada. Eu os criei conforme a minha imagem, para que vocês sejam um reflexo de quem eu sou. De fato, andem assim. O pastor Zafar uma vez usou uma expressão que eu gosto muito. Quando ele fala, uma vez ele disse que todo crente é como um pequeno Cristo no mundo. Andando como Cristo, sendo semelhante a Cristo. Sendo santo assim como ele é santo. Meus irmãos, onde está a santidade de Deus então para que contemplemos? De fato, Deus está nos céus, em certo sentido. Onde está então a manifestação da sua santidade para que possamos contemplar, olhar, vislumbrar e imitar? De uma forma objetiva, meus irmãos, Deus revela a sua santidade para nós de muitas maneiras. Ele revela nas suas obras, obviamente, como já falamos. Tudo que Deus faz é santo, e assim, contemplando as obras de Deus, podemos contemplar a santidade de Deus. Deus revela a sua santidade de uma forma muito clara na cruz do Calvário, quando ele não poupou o seu próprio filho, para que ele pudesse permanecer íntegro em todos os seus juízos. Porém, meus irmãos, como uma regra para nós, para que possamos andar de forma clara, o Senhor bondosamente, graciosamente nos deu a sua santa lei. Alguns, meus irmãos, gostam erroneamente de colocar a lei em oposição à graça. De fato, há uma abordagem com respeito à lei que é contrário à graça, quando nós usamos a lei para buscarmos mérito próprio e dizer que pelo cumprimento da lei, Deus agora nos deve algo. Mas não, a lei é boa, quem dela bem se utiliza. E a lei não é contrário à graça. A lei é Deus graciosamente revelando o seu caráter santo, mostrando de uma forma bem sistemática, em princípios legais, leis, o que significa ser santo. Para andarmos assim como ele andou. Assim, meus irmãos, sede santos como eu sou santo, significa obedeça a minha lei. Guarde os meus mandamentos, compreenda e obedeça a minha voz. Afinal de contas, ele nos chama aqui de quê? A quem é enviado o chamado para a vida de santidade? Aquilo que Pedro fala no verso 14, aos filhos da obediência. Aos filhos da obediência. Uma coisa que é nos ensinado com respeito à criação de filhos é que, se esperamos que os nossos filhos obedeçam, devemos sempre cuidar para dar a eles instruções claras de como eles devem proceder. Ora, se você não falou para o seu filho de que modo ele deve proceder em determinada situação, também você não deveria esperar que ele lesse os seus pensamentos para poder achar ou deduzir qual é a forma correta de proceder. É gracioso quando nós chamamos os nossos filhos e explicamos claramente, não faça isso, você entendeu? Você compreendeu? E damos instruções claras assim, meus irmãos, o Senhor graciosamente, para que possamos de fato manifestar ou exercer essa obediência que é esperada de nós, ele nos dá instruções claras, a sua santa lei. Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos representam
o resumo da lei de Deus, um resumo da santidade de Deus. Obviamente que os 10 mandamentos devem ser compreendidos em toda a sua profundidade e dimensão, não meramente de forma externa, superficial, limitada a atos, mas também a intenções do coração, mas sim os 10 mandamentos representam a lei moral de Deus. É isso que diz o nosso catecismo. Breve Catecismo, pergunta 40, fala: que revelou Deus primeiramente ao homem para a regra de sua obediência? Resposta: a regra que Deus revelou primeiramente ao homem para a sua obediência foi a lei moral. A pergunta seguinte, 41, fala: onde está a lei moral resumidamente compreendida? A lei moral está resumidamente compreendida nos 10 mandamentos. Assim, meus irmãos, a nossa meditação deve ser a do salmista, no Salmo 119, que acabamos de cantar. Oh, como amo a tua lei. Ela é minha meditação todos os dias. Ela é meu guia, ela é luz para os meus caminhos. Ela me instrui em como eu devo andar. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, onde se pode contemplar a manifestação da santidade de Deus. O Senhor Jesus disse, João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Onde o Senhor revela a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Assim, meus irmãos, Deus e a sua santa lei é o padrão de santidade. Esse é o ponto. A lei de Deus, que revela a santidade de Deus, é o padrão para a nossa santidade. E agora vamos aplicar. Qual é o seu padrão de moralidade? Quando você pensa em certo e em errado, ou melhor, vamos não pensar no seu, não vamos citar o pensamento, mas sim a sua consciência. Quando a sua consciência, que funciona como juiz eterno dos seus atos, lhe acusa ou aprova os seus atos, com que critério a sua consciência opera? Com base nos achismos? Com base naquilo que todo mundo faz? Qual é o problema fazer isso? Todo mundo faz assim. Todo mundo se comporta dessa maneira. Então, qual é o problema? A minha consciência não me acusa. Meus irmãos, a nossa consciência ela deve ser amoldada pela lei de Deus, no qual nós vemos a santidade de Deus. E, por exemplo, isso fica muito evidenciado para nós no 4º mandamento, no dia do Senhor. Os demais mandamentos é mais fácil para nós, talvez não o 2º mandamento, que também é muito violado, o 3º também. Mas se vamos tomar o 4º, por exemplo, muitos dos mandamentos nós entendemos e mais facilmente compreendemos a moralidade do mandamento. Não matarás, tudo bem, mas para que ter um dia em 7 para santificar ao Senhor? Eu não entendo. Eu não vejo mal nenhum em eu quebrar esse mandamento. Eu não vejo mal nenhum em de fato ter o meu dia, ter um dia reservado para mim, fazer as minhas coisas e buscar o meu trabalho, em estudar. Meus irmãos, se assim procedemos, não estamos sendo santos como Deus é santo. Ser santo como Deus é santo significa ter o padrão de Deus. E Deus disse, esse dia é santo, é meu. Devemos nos amoldar à santidade de Deus. Segundo o mandamento, Deus diz, é assim que deveis me adorar. É dessa maneira que eu determinei, não segundo a sua vã imaginação, não segundo imagens de escultura que o homem pode querer projetar e construir para me adorar. Eu quero que me adore assim. Por quê? Porque Deus disse. E basta. Para nós, filhos da obediência, a nossa obediência deve ser pela autoridade de Deus. Sede santos, como eu sou santo. Eu lhe pergunto mais uma vez. A santidade de Deus é o seu padrão absoluto de santidade? Ou você é guiado pelas convenções sociais, pelos achismos, pelo aquilo que a sociedade diz ser certo e errado?
Ou sua consciência está cativa à palavra de Deus? Para fazer a vontade de Deus. Aprovando o seu comportamento reto, quando Deus diz que é reto, e lhe julgando, quando Deus diz é pecado, é injusto, é impuro, sede santos, porque eu sou santo. O segundo é santo, aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós mesmos. Mas o apóstolo, meus irmãos, apresenta aqui também uma outra qualificação com respeito à vida de santidade. De fato, o primeiro exercício da fé é crer na santidade de Deus, mas nós cremos também que Deus, além de santo, ele é absolutamente justo. Deus, ele é juiz, e é isso que Pedro nos apresenta aqui como uma qualificação, como um estímulo para buscarmos a santidade. Está aqui a partir do verso 17. Acompanhe comigo. Ele diz o seguinte: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Meus irmãos, o apóstolo aqui apresenta verdades importantes que nós cremos a respeito de Deus. A primeira que ele menciona é que nós temos um relacionamento todo especial com Deus como nosso Pai. E isso é verdade. Ele fala: invocais a Deus como Pai. E esse é um dos grandes privilégios do Evangelho, não é? Que pelo Espírito de adoção nós podemos clamar: Abba, Pai. E chamar a Deus de Pai, invocar a Deus como Pai, é de fato um privilégio e diz respeito à intimidade que nós gozamos com Deus. Nós temos livre acesso a Deus. Nós experimentamos de um relacionamento familiar, do seu amor paternal. Em certo sentido, chamar a Deus de Pai significa que lançamos o medo de nos aproximarmos de um Deus que é santo. A santidade de Deus assusta. Mas Ele é Pai. Ele é o nosso Pai. Pai celestial. Abba, Pai. E assim como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8,15, nós não temos mais o espírito de escravidão para viver outra vez atemorizados. Mas recebemos o espírito de adoção pelo qual clamamos: Abba, Pai. Não temos mais medo de Deus, em certo sentido. Mas o apóstolo, então, ele nos lembra que aquele mesmo Deus que invocamos como Pai, que de fato é o nosso Pai celestial, ele também é o Deus que é o juiz de toda a terra. Ele fala: ora, se invocais como Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um. E, meus irmãos, precisamos compreender isso. Que por um lado, nós temos de fato intimidade com Deus. Gozamos de uma certa confiança e lançamos fora um certo temor de Deus. Não vivemos mais atemorizados. Mas ao mesmo tempo, uma verdade não anula a outra. Deus é juiz. E juiz de todos. Ele julga as obras de todo mundo, sem acepção de pessoas. De modo, meus irmãos, que o julgamento de Deus ele é imparcial. Para Deus não existe dois pesos e duas medidas. Deus odeia o pecado onde Ele quer que Ele encontre o pecado. Seja na vida dos ímpios, que não são filhos de Deus, seja da nossa vida. Deus odeia o pecado onde quer que Ele encontre, pois Deus não é parcial no seu julgamento. O maior exemplo disso é aquilo que Ele fez com o seu próprio Filho, o seu unigênito, que sendo reconhecido pelo pecado, o nosso pecado que foi lançado sobre Ele, Deus, o seu Pai, não tratou com parcialidade, mas o julgou. O julgou severamente pelo pecado que estava sobre os seus ombros, o nosso pecado, mas que Ele tomou para si.
Logo, meus irmãos, vemos e reconhecemos que estamos diante de um Deus que julga a todos e há de julgar as nossas obras também. De modo, meus irmãos, que temos que lançar fora, na nossa luta pela santidade, aquele sentimento de presunção, de que olha para Deus como nosso Pai, aquele Pai indolente, que passa a mão pela cabeça, como se disséssemos, Deus é meu Pai, então eu posso fazer o que eu quiser. Eu tenho liberdade para viver como eu quiser. Ele é meu Pai, Ele vai me perdoar os pecados. Então eu posso viver em pecado, não tem problema nenhum, meus irmãos, de modo nenhum. O que o Senhor nos fala é que Deus julga as obras de cada um sem acepção de pessoas. Não importa. Não importa, meus irmãos. A palavra de Deus ensina isso, não é? Jeremias 17, verso 10, diz o seguinte: eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo o seu proceder. A cada um envolve nós também. Deus vai olhar as nossas obras. Mateus 16, 27, o Senhor fala, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Apocalipse 2, 5, 11, eu não vou ler, mas anote depois. Digo, Romanos 2, 5 a 11, fala a mesma ideia. Quando fala que Deus retribuirá a cada um segundo o seu proceder. Comunica a mesma ideia, meus irmãos. De modo que o que precisamos compreender é que o modo como vivemos importa. Alguns pensam que estamos debaixo da graça, debaixo desse relacionamento gracioso, que não é meritório, não depende da nossa performance, não depende daquilo que fazemos, quer dizer que não importa o que fazemos. E isso não é uma consequência, isso não é uma dedução correta. A forma como vivemos importa sim. E Deus vai olhar, esquadrinhar, analisar detalhadamente, severamente, imparcialmente, cada ato, cada pensamento nosso. Aquilo que fazemos tem consequências. Consequências temporais, em primeiro lugar. Não escapamos das consequências do nosso pecado. Ah, Deus é Pai, eu posso fazer isso, Ele vai me dar a bênção. Eu não vou sofrer? Não, você vai sofrer. Eu fico pensando, um dos maiores exemplos disso é Moisés, não é? Moisés é o grande homem de Deus, a quem o Senhor falou face a face, como a ninguém Ele falou, a não ser o seu próprio filho, claro. Moisés, um homem da fé, que guiou o povo de Deus na saída do Egito, por meio do deserto, fiel ao Senhor, mas por um pecado. Porque Moisés não santificou a Deus perante os olhos do povo, quando ele feriu a rocha, quando deveria falar a ela. Moisés não escapou da consequência do seu pecado. Ah, Moisés? Será que Moisés... Bom, eu sou um crente comum, tudo bem, eu ser julgado sem acepção de pessoas, mas Moisés, será que Moisés não poderia conseguir um alívio? Um privilégio? Ser VIP? Ter um tratamento VIP para com Deus? E escapar das consequências temporais do seu pecado? Meus irmãos, Moisés não escapou. E ele não entrou na terra prometida. O Senhor falou, sobe no monte, olha e saiba, você não vai entrar, porque você não me santificou perante o povo. Moisés guiou aquele povo por tantos anos. Ele não entrou na terra. Obviamente que ele entrou na terra celestial. Era essa terra que ele almejava, mas ele não escapou das consequências temporais do seu pecado. Como Davi também, que ao adulterar, não escapou das consequências temporais. Perdeu seu filho, a sua honra, a felicidade até, e sofreu. Deus julga sem acepção de pessoas, mas também, meus irmãos, e aqui é o pior, não escaparemos das consequências eternas da nossa maneira de viver. Pense o seguinte, no grande dia, quando o Senhor Jesus Cristo voltar como juiz de toda a terra, e seremos trazidos à presença de Deus, Ele irá julgar as suas obras.
E talvez você diga, eu creio em Cristo. Cristo é a minha esperança. Portanto, o céu é meu. Calma. Não é bem assim. Cadê a evidência de que você creu em Cristo? Não basta falar não. Não basta dizer, eu creio em Cristo e acabou. Tem que viver como Cristo. Tem que andar em santidade e buscar ao Senhor. Deus vai olhar as suas obras no último dia. Não para lhe dar mérito, mas como evidência da sua fé. De que a sua fé é genuína. De que de fato você compreendeu o que é o Evangelho. De modo, meus irmãos, se a nossa vida ela não condiz com a nossa profissão de fé, não espere ser salvo no último dia. Talvez você diga, mas eu invoco a Deus como Pai. Eu chamo Senhor, Senhor. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nunca vos conheci. A forma como vivemos tem consequências eternas. Tiago diz, meus irmãos, qual é o proveito? Se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras, pode acaso semelhante fé salvá-lo? Deus é o juiz de toda a terra. Você invoca com fé a Deus como Pai? Lembre-se, Deus é juiz. Hebreus 12, 14 diz de forma muito clara para nós, meus irmãos, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém. Ah, mas eu estou na igreja, eu professo a fé puritana, eu adoro a Deus como Ele ordenou, fiz milagres em seu nome, expulsei demônios. Não passará. Não terá um julgamento privilegiado. Não terá um tratamento VIP. Seguir a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Portanto, andai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Compreender que Deus é santo é compreender o padrão de santidade. Compreender que Deus é juiz nos leva a entender que a santidade é coisa séria. Que devemos buscar a santidade com toda seriedade. Meus irmãos, a santidade não é um opcional que vai dar um plus na nossa vida. A santidade é vital. Portanto, o tempo da sua peregrinação, o tempo quando você, lembre-se, ainda não entrou na terra prometida, é um tempo onde devemos andar com temor, guardando os nossos passos. Não pode ser um tempo para viver relaxadamente, de modo descuidado, viver no pecado, ter a sua vida amoldada pelas paixões. Não! É tempo de viver para Deus. Se você não vive para Deus hoje, Deus não o terá na sua presença no porvir. Preciso viver para Deus hoje. Meus irmãos, de modo que, quando falamos em Deus como Pai e Juiz, parecem coisas antagônicas, não é? Pai infunde confiança, juiz infunde temor no coração. Mas essas coisas não são antagônicas, não. Confiança e temor devem coexistir. Por exemplo, como motorista. O motorista confiante nas suas habilidades deve ter uma boa dose de temor ao dirigir, pois ele sabe que está lidando com algo sério. Ele sabe dos perigos que o cerca. E que ele não será poupado se vacilar. Assim, confiança e temor devem coexistir, meus irmãos. Esse foi o exemplo que Israel nos deixou. O exemplo negativo. Sim, eles saíram do Egito. Sim, eles peregrinaram no deserto. Sim, eles receberam o padrão de santidade. Os 10 mandamentos foram entregues a eles. Porém, eles não escaparam do juízo de Deus por viverem em pecado. É isso que Hebreus nos fala, não é? Hebreus 12, 25. Hebreus 12, 25 nos exorta a esse temor quando fala, apontando para o exemplo de Israel e da peregrinação de Israel, quando fala, tende cuidado, não recuseis ao que fala.
Pois se não escaparam aqueles que recusaram ouvir, quem divinamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que dos céus nos adverte. Por isso recebemos um reino inabalável, retenhamos a graça, para que sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Deus é juiz. Portai-vos de modo que seja agradável a Deus, com reverência e santo tremor. Logo, meus irmãos, em aplicação. O tratamento que devemos ter para com Deus e para com suas coisas é com toda seriedade. Eu fico pensando naquelas pessoas que confundem a intimidade que tem com Deus como Pai, como oportunidade ou como uma forma de passar dos limites. Chama Deus de meu amigão, cara lá de cima, vivem de modo descuidado. Meus irmãos, Deus não é o cara lá de cima, Ele não é o seu chapa, Ele não é o seu amigão, sim, Ele é o seu Pai, mas Ele é o juiz de toda a terra. Portai-vos com temor, não confunda a intimidade com Deus, que é real, que é preciosa, que nos dá consolo, com licença para viver relaxadamente. Não confunda essas coisas. A santidade, ela deve ser buscada com seriedade, porque Deus é justo juiz. E há um terceiro ponto, meus irmãos, para nós aqui. Deus é santo. Deus é justo. Mas Pedro nos apresenta Deus também como redentor. E a implicação disso para a nossa santificação. Acompanhe comigo no verso 18 em diante. Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Meus irmãos, o que Pedro nos apresenta aqui é que Deus, Ele é redentor. Ele nos redimiu do pecado. E Ele apresenta a implicação disso para a nossa busca à santidade. Meus irmãos, quando fala que o Senhor nos resgatou, a palavra resgate que temos aqui no verso 28 tem o mesmo sentido de nos redimiu. Ele é o nosso redentor, o nosso resgatador, aquele que nos redime. E o que significa redimir, resgatar? No sentido, no contexto bíblico, daquilo que o Senhor fez. Meus irmãos, redimir significa comprar a liberdade de alguém que está preso a algo. Por exemplo, isso era um termo usado para prisioneiros de guerra. Aquele que estava preso, cativo pelo inimigo, pelo adversário, poderia ser comprado o seu resgate e ele seria redimido, talvez uma troca de prisioneiros ou pagando um valor, ele seria posto em liberdade. Era uma expressão usada também para escravos. Escravos, alguém desejava libertar o escravo, era preciso comprar a sua liberdade. E o modo como isso era feito no tempo do apóstolo era que aquele escravo ele deveria receber ou deveria ser ofertado ou doado ou pago a sua redenção em um templo de um determinado Deus, um determinado ídolo. E aí, obviamente, uma taxinha ficava para os sacerdotes, isso não era o culto a Deus, essa era a religião pagã, uma taxinha ficava para os sacerdotes, o resto era enviado para o dono do escravo, e agora o escravo ele era compreendido como não mais servindo ao seu senhor humano, mas agora para servir os deuses pagãos, que receberam aquele dinheiro, pelo qual ele recebeu a sua redenção. E é esse sentido, essa analogia, e sobretudo remetendo àquilo que aconteceu no Êxodo, que Pedro fala da nossa redenção. Deus redimiu o seu povo. Ele pagou um preço. Ele nos libertou. Ele nos pôs em liberdade quando estávamos antes presos a algo. Ele fala qual foi o preço que Deus pagou.
Ele não pagou com prata ou ouro, ele fala, mediante coisas corruptíveis, mas pagou a nossa redenção com precioso sangue de Cristo, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. É interessante a comparação, não é? Ele não nos redimiu com prata ou ouro, coisas perecíveis, mas pelo precioso sangue de Cristo. Quando o apóstolo compara o sangue de Cristo com ouro ou prata, o que ele está fazendo é nos dar uma proporção, nos dar uma base de comparação, de referência, para tentar compreender algo do valor do sangue de Cristo pelo qual nós fomos redimidos. Afinal de contas, prata ou ouro são itens preciosíssimos, de grande valor. Itens que não perecem. De fato, o ouro, ele resiste o tempo, ele não perde o seu brilho, não perde o seu valor, ele não enferruja, ele não deteriora. São itens, ouro e prata, que representam riqueza, estabilidade, firmeza. Mas em comparação ao sangue de Cristo, ouro e prata são itens corruptíveis. É como latão, palha, se corrompe, pega mofo e ferruja. Comparado ao sangue de Cristo, ouro e prata não são nada, para que você compreenda o valor que Deus pagou pela sua redenção. Ele deu o seu próprio filho, não é? O seu santo filho, sem mácula, sem defeito, aquilo que ele ama, aquilo que ele tem de mais valor, aquilo que é perfeitamente puro. Ele enviou o seu filho, meus irmãos, para que na plenitude dos tempos ele morresse em nosso lugar. E de fato tivéssemos os nossos pecados perdoados, de fato fôssemos redimidos. Ele pagou muito caro por nós. Não foi barato, não. De fato, é nos dado de graça. A salvação, não temos que pagar nada por ela, mas Deus pagou. Deus pagou um alto preço. A morte do seu filho, que é ouro e prata comparada à morte de Cristo, não é nada. E do que, meus irmãos, ele nos redimiu com o sangue de Cristo, cujo valor é inestimável? O texto fala: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula. O propósito da redenção de Cristo, meus irmãos, segundo o apóstolo Pedro nos ensina, é de que ele nos resgatasse de uma vida vazia, de uma vida sem propósito, de um fútil procedimento que os nossos pais nos legaram. Quando pensamos em redenção, pensamos em perdão de pecados, não é? Ele nos redimiu do jugo da lei, da condenação da lei, e agora não seremos mais condenados. E tudo isso é verdade, mas ele nos redimiu de uma vida ímpia, de uma vida para o pecado, de uma vida fútil. Essa é a ideia aqui. E de fato, a vida que não é vivida para Deus é descrita na palavra de Deus como uma vida vazia, um fútil procedimento. E não importa quem você é, não importa o que você já fez nessa vida, das invenções que você já tenha criado, não importa o quão inteligente você é, o quão trabalhador você é, não importa o avanço que você já promoveu na ciência e no pensamento humano, no que você tem feito pela humanidade, se você não vive em santidade, se você não vive para Deus, o seu procedimento, diz a palavra de Deus, é fútil, é vazio, não serve para nada, é inútil, do ponto de vista da eternidade, não tem valor algum. Não tem significação nenhuma. E Deus morreu para que nos livrasse disso. De uma vida sem propósito. De uma vida desperdiçada. Vivida para nós mesmos. Ah, mas minha vida é tão útil. Meu nome está numa placa. Fizeram uma estátua para me homenagear. E eu serei lembrado por todas as gerações. Quando Deus voltar, Ele esmagará você, a sua estátua, e o seu nome jamais será lembrado, e todos os seus avanços perecerão com você, e para a eternidade você não levará os seus propósitos, os seus desígnios.
A única vida que vale a pena é a vida que é vivida para Deus. E Cristo morreu para isso. Pense numa empresa falida. Uma empresa cujo propósito é produzir algo ou algum serviço, foi criado com este propósito, porém, por uma série de razões, veio a falência. E agora, ou está à beira da falência e não mais produz nada. E de repente chega um grande investidor que, talvez querendo dar uma chance àquele empresário, injeta milhões naquela empresa. Coloca um grande valor naquela empresa. Para reerguer aquela empresa. Para tirá-lo da falência.